Oi, vamos lá falar de mais questões da Banca Educa. Dessa vez nós vamos iniciar lendo um soneto, um poema. Soneto é o texto organizado em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos, cada um com 4 versos, e as 2 últimas tercetos, cada um com 3 versos. Vamos dar uma olhada aí, vai aparecer aí na tela, um soneto intitulado Conto de Fadas, da poetisa portuguesa Florbela Espanca, diz assim: Eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas más que tens vivido, amor, e para as tuas chagas, um unguento com que sarei a minha própria dor. Os meus gestos são ondas de sorrento, trago no nome as letras de uma flor. Foi dos meus olhos garços que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Dou-te o que tenho, o astro que dormita, o manto dos crepúsculos da tarde, o sol que é doiro, a onda que palpita. Dou-te comigo o mundo que Deus faz. Eu sou aquela de quem tem saudade. A princesa do conto era uma vez. Então, um trecho aqui, Florbela Espanca, e a referência do site www.cronicasflorbelaespanca.com.br. Vamos dar uma analisada aqui nas questões. Olha só. Vou focar aqui. A palavra garços, presente na linha 7, significa que nós estamos diante de uma questão de semântica. Tá? Significa. Então, essa questão aqui ela vai envolver o itemzinho da gramática, intitulado de semântica, que é o estudo da significação, dos sentidos. Então, na semântica, nós vemos que as palavras podem ser antônimas, quando os sentidos são opostos, podem ser sinônimas, quando os sentidos são semelhantes. Essa é uma questão sobre sinonímia. No caso, eu posso substituir garços por que outra palavra? Esverdeado, baixo, sutil, expressivo, escuro. É muito pouco provável que você já tenha usado no dia a dia a palavra garços. A palavra garço é um adjetivo. O que fazer para não perder a questão? Vamos voltar ao texto e observar em qual fragmento ela está sendo empregada, para a gente ver se existem pistas aí dentro do texto que vão sinalizar para o melhor sinônimo, a melhor palavra em relação de equivalência com garços. Vamos ver. A gente tem aí o seguinte, voltando aqui no texto, a gente tem o seguinte. Na segunda estrofe do texto, a gente tem aqui, vou voltar aqui. Olha lá. Na segunda estrofe do texto, ela diz o seguinte. Ó, cada grupinho desse, cada linha dessa aqui é chamada de verso, tá, gente? Então, ó, uma estrofe com 4 versos, outra estrofe, outra estrofe, outra estrofe. Não chame de parágrafos, são estrofes. E cada linha dessa aqui é chamada de verso. Então, eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, o soneto. Então, ela diz assim, os meus gestos são ondas de sorrento. Tá lá. Trago no nome as letras de uma flor, porque o nome da escritora é Florbela. Foi dos meus olhos garços, que um pintor tirou a luz para pintar o vento. Vamos lá. Então, ela falou aqui nos meus olhos garços. No verso anterior, ela fala em ondas de sorrento. Ondas. Depois ela fala em pintor. Depois ela fala em pintar. Então, eu vou começar a pensar que essa palavra garça, ela está ligada à ideia de cores. Deve sugerir alguma cor. Porque fala em onda, em pintar, em pintor. Então, seria mais provável que ela esteja fazendo referência aqui à cor dos olhos. Tá? Então, dos meus olhos garços, vamos ver as alternativas. Os meus olhos esverdeados. Não são olhos baixos, sutis, expressivos ou escuros. Letra A, a questão. A gente descobre observando as pistas que estão dentro da estrofe que traz a frase
na qual é empregado o adjetivo garço. Então, os meus olhos garços são os meus olhos esverdeados. Ok? É assim que você vai fazer uma questão quando ela envolver sinonímia, um sinônimo de uma palavra que você desconheça. Observe as pistas que estão postas dentro do texto. A questão de número 16 diz, na frase os meus gestos, são ondas de Sorrento. A qual figura de linguagem? Veja que o eu lírico está dizendo que os olhos são ondas de Sorrento, não são como. Tá? Se aqui tivesse um como, são como ondas de Sorrento, nós teríamos a figura chamada comparação, ou símile. Não há um como aqui. Meus olhos são ondas de Sorrento é uma espécie de comparação implícita. Ela está comparando os olhos com as ondas de Sorrento, se baseando numa relação subjetivamente percebida, uma relação de semelhança. Então, ela percebe, para traduzir essa semelhança entre os olhos e as ondas de Sorrento, ela diz, meus gestos são, os gestos, no caso aqui, não são os olhos não, perdão, tá? São os gestos. Meus gestos são ondas de Sorrento. Bom, a gente está diante de uma metáfora. A metáfora é baseada numa semelhança. Então, se meu vizinho é uma pessoa que não tem muitos hábitos de higiene, então eu vejo uma semelhança entre o meu vizinho e um porco. Então, vou dizer, meu vizinho é um porco. Quando eu digo que meu vizinho é um porco, eu estou usando uma metáfora. Porque eu estou dizendo que ele é um porco baseado numa semelhança entre ele e o porco, que eu percebi. Tá? Isso a gente chama de metáfora. Se eu colocar o conectivo comparativo, meu vizinho é igual a um porco, ou ele é como um porco, aí a gente deixa de ter metáfora e passa a ter uma comparação. Vamos dar uma olhada aqui na explicação, que eu quero comentar aqui com vocês, a explicação de todas as figuras que apareceram nesta questão. A letra A fala em hipálage, a B eufemismo, a letra C fala em gradação, a D metáfora e a letra E fala em sinestesia. Vamos conceituar aqui brevemente cada uma dessas figuras de forma bastante resumida. A hipálage, gente, a hipálage é uma figura de troca. Tá? Como assim uma troca? Não é qualquer troca. Eu pego uma palavra da frase e coloco do lado de outra. Por exemplo, o hino nacional brasileiro, ele diz assim, deitado eternamente em berço esplêndido, aí ele diz, ao som do mar, e à luz do céu profundo. Ocorreu uma troca aqui. Observe essa troca. A palavra profundo, ela não pode, por uma questão de lógica, ela não pode se referir ao céu. Por quê? Porque profundidade significa verticalidade para baixo, como nós temos no mar. O céu é verticalidade para cima. Né? Mas talvez eu tenha aí a ideia de que o mar espelha o céu, um reflete o outro. Tá? Existe sempre uma motivação poética. Então, o que é que eu tenho aqui? Na verdade, o normal seria que eu dissesse ao som do mar profundo e à luz do céu. O que foi que aconteceu? Acabou o céu herdando a qualidade do mar. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Então, o céu agora é que é profundo. Como é que eu desfaço a hipálage? É só tirar profundo e colocar do lado de mar. Mas o poeta não quer colocar profundo do lado do mar. Ele quer profundo do lado do céu. Porque ele tem alguma razão simbólica, plurissignificativa, alguma razão lírica para dizer isso. Ou seja, ele tem a licença poética, ele tem a motivação poética para isso. Isso é hipálage. Eu pego uma palavra que se refere a que normalmente se refere a uma e coloco do lado de outra que está lá na frente. Tá? Tem uma frase de Jorge Amado que diz assim, as vizinhas das janelas fofoqueiras. Quando ele bota fofoqueiras do lado de vizinha, do lado de janela, dá a sensação de que a janela é fofoqueira. Mas quem são fofoqueiras são as vizinhas, que estão nas janelas. E são as vizinhas das janelas fofoqueiras, hipálage. Desfazendo a hipálage, as vizinhas fofoqueiras das janelas. Como aqui eu desfaria a hipálage ao som do mar profundo e à luz do céu. Tá bom? Então, hipálage é essa figura de troca. A palavra ela se refere a uma, no caso aqui, fora do sentido figurado, profundo se referiria a mar. Mas no sentido figurado aqui, ele está se referindo a quem? A céu. Essa é a hipálage. O eufemismo é uma figura bastante conhecida. O eufemismo consiste num tipo de suavização. Alguma ideia desagradável
e que a gente fica procurando as palavras mais amenas para traduzir essa ideia. Então, em vez de dizer que morreu, fala que ele partiu dessa para uma melhor. Tá? E a gente tem o eufemismo. Gradação, gente, é uma figura que sequencia palavras, tá? Ou para cima ou para baixo, em intensidade. Tá? É só você lembrar da ideia do degrau, ó, a escadinha. Cada grau desse aqui, ó, a gradação. Eu estou subindo ou descendo. Então, ó, senti uma raiva. Aí eu vou subir. Raiva. Subo o degrau. Rancor. Perdão, voltando aqui. Rancor. Subi mais um degrau. Um ódio. Subi mais outro degrau. Isso é a gradação. Eu coloco em sequência palavras que aumentam de intensidade ou que diminuem. Tá? Pode ser diminuição também. Poderia ser sentir um ódio, um rancor, uma raiva e diminuindo, sem problema nenhum. O importante é que eu tenha a sequência para cima ou para baixo. Aí você vai lembrar do degrau. Grau, gradação. Metáfora, como falei, é uma semelhança. Então, olha lá, ela é a flor do meu jardim. Então, se eu quero dizer que ela enfeita a minha vida, que ela dá sentido, traz beleza para a minha vida, eu digo que ela é a flor do meu jardim. Na verdade, eu estou comparando implicitamente ela a uma flor. Se eu tivesse aqui, ela é como a flor do meu jardim, não seria metáfora, seria comparação, ou símile. Comparação pode ser chamada de símile. Mas quando eu digo ela é a flor do meu jardim, aí a gente tem o quê? Uma comparação subentendida, baseada numa relação de semelhança. Daí a metáfora, tá bom? Por último, a sinestesia. Na sinestesia, nós temos o seguinte. Talvez você ache a palavra sinestesia parecida com anestesia. Olha para cá. Estesia significa sensação. E sim, é de simultâneo, cruzamento, encontro. Na anestesia, o indivíduo anestesiado, ele perde os sentidos. Ele perde as sensações, a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato. Os 5 sentidos são desativados na anestesia, quando é uma anestesia geral. Na sinestesia, eu vou ter um encontro entre um sentido e outro. Por exemplo, quando eu digo sua voz é doce, olha lá, voz, audição. Doce, paladar. Então, só ao dizer que a pessoa tem uma voz doce, eu estou cruzando audição com paladar, já é sinestesia. Quando você vai comprar, por exemplo, um perfume, que diz, eu quero um perfume adocicado ou cítrico, você está misturando olfato com sabor, sinestesia. E ainda tem mais aqui, ó, sua voz é doce e aveludada. Puxa, aveludada, veludo é tato. Quando eu digo que uma pessoa tem a voz aveludada, eu estou misturando a audição com o tato. Também é sinestesia. Como nós temos aí no dia a dia, a gente usa muito para se referir às cores quentes. Cores, visão. Quentes, tato. Então, toda vez que eu cruzar visão com audição, tato com paladar, qualquer sensação que eu cruzar com outra, eu vou ter uma figura chamada de sinestesia. Então, voltando aqui à questão, gente. Os meus gestos são ondas de Sorrento. Então, ela está comparando implicitamente, e não explicitamente, implicitamente os gestos com as ondas de Sorrento. A comparação implícita, subentendida, metáfora. Se colocasse o como, nós teríamos comparação. Então, vamos lá, resposta aqui, ó, letra D de dado. Tá bom? Foi empregada uma metáfora aí nesse fragmento da segunda estrofe do poema lido. Ok? Bom, aqui nós vamos a mais uma questão sobre as figuras de linguagem. Esta questão aqui, ela não se baseou em nenhum fragmento de texto. É uma questão de copiar e colar o conceito da figura para o candidato assinalar qual é a alternativa que traz o conceito correto. Então vamos lá. Elipse é a omissão de termos que podem ser facilmente subentendidos pelo contexto? Sim. Tá? Olha essa aqui. Quando eu digo viajei, ponto, eu já tenho aqui uma oração. Viajei. Se eu perguntar quem é o sujeito está oculto. O sujeito aqui ele é também chamado, e alguns autores chamam de sujeito elíptico, desinicial. Viajei. Quem é o sujeito? Eu. Não preciso dizer eu viajei. Então, ao dizer viajei, eu já tenho uma elipse. Porque eu estou omitindo um termo
que a própria frase vai me permitir identificar. Essa é a elipse, ok? Então a resposta é a letra A. A letra B diz que o hipérbato é o exagero na afirmação. Não, gente. Muito cuidado, tá? Não é hipérbato. Na verdade, este conceito que está aqui é o de hipérbole. Hipérbole. Hipérbole é o exagero. Hipérbato é uma inversão na ordem da frase. Por exemplo, de vocês gosto eu. Em vez de dizer eu gosto de vocês. Aí eu falo de vocês gosto eu. Já tem o hipérbato. É uma inversão. Tá? Então não confunda. Hipérbato é inversão sintática. Tá? Hipérbole é que é exagero. Adivinha por que o elaborador colocou isso aqui? Porque as duas começam com hiper, então os nomes são parecidos. Mas grave isso. Exagero, hipérbole. Inversão, hipérbato. A aliteração diz que é a repetição de vogais. Aqui está o erro, gente. Não é a repetição de vogais. É a repetição de consoantes. Tá? Repetição de consoantes é a aliteração. Vozes, veladas, veludosas, vozes. Aliteração. A repetição de vogais é chamada de assonância. Tá? Letra D. Zeugma é o uso repetido da conjunção coordenativa I. Nada disso. Vou dar uma dica para você. Quando a gente emprega uma conjunção, por exemplo, o I, a oração ela é chamada de sindética, porque ela tem a conjunção. Quando eu repito a conjunção, e trabalha, e estuda, e se esforça, e sustenta a família, essa repetição do I, ela é chamada de... o conceito que está na letra D aqui é o conceito de uma figura chamada de repetição, síndeto. O que é o síndeto? A conjunção. Por isso que a oração é chamada de sindética, quando ela tem a conjunção. Então, repetir a conjunção é polissíndeto, não zeugma. Zeugma é a omissão de uma palavra que já foi citada. Por exemplo, minha camisa é parecida com a sua. Então, eu não preciso dizer minha camisa é parecida com a sua camisa. Basta dizer minha camisa é parecida com a sua. Está implícito aí camisa. Ou seja, zeugma é a omissão de uma palavra já citada. Ela é um tipo de elipse. Aí está aqui. Letra E fala, inversão é a omissão de um termo expresso anteriormente. Não. Na verdade, a letra E está apresentando aqui o conceito de... Perdão. A letra E está apresentando aqui zeugma. Tá? Este é o conceito de zeugma. Zeugma. Beleza? Então a resposta é a letra A. Elipse, de fato, a elipse é a omissão de um termo. Ok? Isso aí. Vamos lá na sequência para a questão agora de número 18. As palavras que presentes, olha lá, vamos achar o quê, né? Nas linhas 2 e 4, assumem função sintática de... Vamos voltar lá ao texto, linhas 2 e 4, primeira estrofe. Vamos lá. Eu trago-te nas mãos o esquecimento das horas, mas, olha lá, apareceu o primeiro que tens vivido. E para as tuas chagas unguento com que sarei minha própria dor. Vamos observar aqui o seguinte. Vou dar uma limpada aqui para ficar mais fácil a gente analisar. Olha só, eu tenho que observar aqui uma coisa. A palavra que, ela está retomando aqui no primeiro caso, horas mas. Tá? Então, vou apagar aqui para a gente refazer. A palavra que, ela está retomando horas mas. Horas mas. Eu poderia colocar aqui do lugar dele o pronome o qual, no caso a qual, ó, das horas mas, olha lá. Então estou retomando horas. Das horas mas que tens vivido. Significa o quê? As horas mas as quais tens vivido. Então, esse primeiro que, toda vez que eu troco por o qual ou a qual, é porque ele é pronome relativo, ele está retomando um substantivo. Vamos ver o segundo.
E para as tuas chagas, aí observa aqui, ó, o unguento com que sarei a minha própria dor. Unguento com que sarei a minha própria dor é um unguento com o qual sarei. Esse que está retomando o substantivo unguento, tá? Assim como este aqui está retomando horas más. Então, horas más, as quais tens vivido, e unguento com o qual sarei a minha própria dor. Toda vez que isso acontecer, significa que o que é pronome relativo. Ok? Então, a questão lá está se referindo às linhas 2 e 4. Nós identificamos aqui o que como pronome relativo. Vamos ver se há esta resposta. Olha lá. Letra A fala em conjunção integrante, não. Conjunção explicativa, não. Pronome demonstrativo, não. Não é conjunção concessiva. É um pronome relativo. Está retomando substantivo e eu posso substituir por o qual e suas flexões. Tá? Pode ser o qual, a qual. Ok, gente? Então, resposta aí, a letra B de bola. Questão 19. Leia atentamente o fragmento abaixo e analise os termos. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele, o professor gordo e silencioso, de ambos contraídos. Entre os termos existe uma relação. Bom, vamos falar aqui da coesão textual. Existe a coesão sequencial, que é quando a gente emprega as conjunções, mas, portanto, embora, que. Eles estão ligando as partes, estabelecendo sentido, oposição, causa, consequência. Essa é a coesão chamada de sequencial. Existe um outro tipo de coesão, que é a coesão referencial, que ocorre muito com os pronomes e algumas outras palavrinhas, mas é principalmente com os pronomes. E aí, quando a coesão é referencial, o que é a coesão referencial? É quando a gente usa uma palavra para se referir a outras já citadas no texto. Ela pode ser anáfora, tá? Tá aqui, ó, é uma retomada. Você será aprovada. Pense nisso. Aí eu volto ao pronome isso, está fazendo referência a algo que já foi citado. Então, isso aqui a gente chama de anáfora, tá bom? Referência ao que já foi citado. E se eu vou fazer uma referência ao que é citado depois, aí recebe o nome de catáfora. Então, catáfora, referência para frente, anáfora, referência para trás. Vamos voltar lá na questão para a gente ver? Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, aí eu pergunto, seu trabalho é o trabalho de quem? É o trabalho de alguém que já foi citado? Não, está na frente. Perdão, aqui. Vamos melhorar aqui a linha. Não está citado atrás, está citado na frente. Então, o que a gente faz aqui? A gente já percebe, ó, seu trabalho é o trabalho dele. Tá? E quem é esse ele? Ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo que sabíamos dele. Ó, aparece um ele de novo aqui. Quem é? O professor. Olha só. O seu se refere a ele e o ele se refere a professor. Tá? Referência para frente é catáfora. Resposta à letra C. Eu chamo até a sua atenção para o problema aqui de construção dessa questão. Quando ele diz uma relação, topicalização, enumeração e alternância, nem combina. Não existe relação topicalização, existe relação de topicalização. Existe relação de enumeração, relação de alternância. Ou seja, já está mal construído aqui. O elaborador ou a elaboradora aqui não prestou atenção. Uma relação só pode ser uma relação anafórica, a questão do adjetivo, ou uma relação catafórica. Então, anafórica para trás, catafórica para frente. Como a referência é para frente, lembre-se de catáfora. Ok? Vamos lá para a 20ª questão para a gente fechar esse bloco de resolução. O médico assistiu, ele quer incorreta, a opção incorreta, quanto ao uso da regência. O médico assistiu o paciente. Ó, o verbo assistir aqui, ele está correto, ele está como transitivo direto. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na regência desses três verbos. O verbo assistir. Se ele tiver no sentido de dar assistência, ele é verbo transitivo direto. Então, ó, devemos assistir os feridos. Tá? Objeto direto, VTD.
correto. Agora, se ele tiver no sentido de ver, presenciar, como aqui, ó, assistir ao jogo, aí ele é verbo transitivo indireto e a gente usa a preposição a. Tá bom, gente? Então, assistir ao jogo, assistir à reunião com a craseado. Mas nesse sentido, ele também pode ser usado como caber. Por exemplo, assiste ao juiz o dever, ou seja, cabe ao juiz o dever de julgar o réu. Tá? Então, no sentido de ver presencial de caber, rege a preposição a. E ainda, gente, o verbo assistir pode ser usado no sentido de morar. Aí ele vem com a preposição em. Ela assiste em Curitiba. Nesse caso, ele é intransitivo. Então, intransitivo com a preposição em é morar. Assistir em, morar em. Assistir a alguma coisa, ver. E assistir a alguém, dar assistência. Ok? Foi o que aconteceu aqui. O médico assistiu o paciente. A frase está correta. Vamos lá para o verbo visar. Se eu usar o verbo visar no sentido de pôr o visto, ele é transitivo direto. Ó. Já visou o passaporte. Ou seja, já pôs o visto no passaporte. Essa frase aqui está correta. Tá? Ou ainda de mirar, né? O caçador mirou o leão, então ele visou o leão. Transitivo direto. Acontece que o verbo visar também pode significar almejar. Almejamos aqui, ó. Então visamos. Neste caso, não abra mão da preposição a. Ele é transitivo indireto. VTI. Verbo transitivo indireto. E aqui a gente tem o objeto indireto. Visamos ao bem comum. Nada de visamos o bem comum. Tá? Então lembre-se do sentido. Se for no sentido de ver, de pôr o visto ou de mirar, transitivo direto. Só no sentido de almejar é que ele vai exigir a preposição a. Vamos ver aqui o que é que acontece. Olha lá. Visaram os documentos. Está no sentido de quê? De colocar o visto. Então está correto o verbo transitivo direto. Tá? Gente, o verbo querer, ele pode significar querer bem, estimar. Eu quero aos meus vizinhos. Significa que eu quero bem a eles. É o que está acontecendo aqui. Eu quero muito aos meus filhos. Eu quero bem aos meus filhos. Então está correto. Querer a alguém significa querer bem. Agora olha o que acontece na letra D. Aspirou ao ar puro. Está errado. O verbo aspirar aqui está no sentido de inalar. Então ele é transitivo direto. Esta aqui é a errada. Vamos ver aqui a explicação. Gente, toda vez que o verbo aspirar ele for usado no sentido de cheirar, de inalar, ó, aspiramos um ar poluído. Ele é transitivo direto. Não tem preposição. Não pode ter preposição. Tá? Eu só vou usar a preposição a do mesmo jeito que visar. Só se for no sentido aqui de que, ó, visar a alguma coisa é almejar, querer. Aspirar a alguma coisa é almejar. Por exemplo, aspiramos a um futuro melhor. Aqui não está no sentido de respirar, de cheirar, de inalar. Certo? Então, ó, o erro aqui da letra D é a preposição a. Aspirou o ar puro. Está no sentido de inalar, absorver aquele ar. Não deveria ter a preposição a. Então, a resposta é a letra D. E a letra E tem profunda admiração. Quem tem admiração por alguém. A regência também está correta. O enunciado pede a errada, a resposta é a letra D de dado. Quem aspira, aspira um ar puro, cheira, inala. Ok? A gente chega ao final de mais um bloco de resolução comentada de questões de língua portuguesa da banca